Tudo bem, pessoal? Olá, nós estamos iniciando esse terceiro programa da série Seu Direito de Saber, nesse canal que tem o mesmo nome, com o propósito de estudar a Constituição Federal do Brasil, publicada em outubro de 1988. Existe já um vídeo comentando o preâmbulo e um segundo comentando o artigo 1º, mas sobre o viés do Estado Democrático de Direito. Nesse vídeo, eu pretendo falar um pouco dos princípios ou dos fundamentos da nossa Constituição Federal. Os fundamentos que já foram citados são os princípios fundamentais dessa Constituição e, sob o enfoque do Estado Democrático de Direito, o Brasil ele tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. São 5 fundamentos, terminando com um parágrafo único, dizendo que todo poder emana do povo. Sobre a soberania, a gente pode pegar alguns autores clássicos de política, por exemplo, como Jean Bodin, do século XVI, e o dicionário Havaiano de filosofia traz no seu enfoque sobre a soberania os seguintes ditos. O maior poder do Estado. Pela primeira vez, Jean Bodin reconheceu na sua obra, no sexto livro, Six Livres de la République, o sexto livro da República, publicado em 1576. A soberania consiste, segundo o Jean Bodin, negativamente no estar desligado ou dispensado das leis e dos costumes do Estado, e positivamente no poder de abolir ou promulgar leis. Então, o único limite da soberania seria a lei, que a lei é a lei natural e divina, o sexto livro da República. E depois o dicionário de filosofia vai adentrar outros autores, como Hegel, e até autores mais contemporâneos como Kelsen. Só para a gente ter uma ideia, esse princípio da soberania previsto na Constituição é o de ser o poder mais alto num certo lugar. Isso não quer dizer que não seja o poder absoluto ou arbitrário. Ou seja, ao mesmo tempo que é o poder de maior altura num determinado contexto, isso não significa que seja um poder absoluto ou arbitrário. E a soberania ela é considerada, pelos estudiosos do direito como intrinsecamente ordenada aos princípios do direito, da ordem jurídica. Então, o primeiro princípio, o primeiro fundamento do Estado e o primeiro fundamento da Constituição é a sua soberania. Bem, no passado, no século XV, XIV, XIII, durante a Idade Média, intitulada Idade Média, Idade das Trevas, por Francisco Petrarca, um renascentista, faz parte do rol dos estudiosos do Renascimento italiano, da Renascença. Eles entendiam que a soberania estava na figura do rei, no absolutismo de uma figura, de uma pessoa. E isso, nos tempos modernos, ou na pós-modernidade, a soberania é entendida como definiu Bodin, esse espaço legal, conchavado, não arbitrário, aonde o poder está ali delimitado. A soberania, então, diz respeito ao próprio Estado. É o reconhecimento do munícipe ao seu município, do seu
cidadão, ao Estado do seu patriota, a sua nação. Se bem que termos de nação, pátria, esses termos, do ponto de vista filosófico ou sociológico, ou mesmo jurídico, também tem mais colocações, denotam mais coisas, mas nós também não podemos deixar de fora essa realidade. A soberania, então, por fazer menção ao Estado, ela, dentro da ideia dos doutrinadores, é reconhecida ao Estado, bem como por aqueles que lhe subordinam. Então, na autoridade e na atualidade do termo, verifica-se uma forte tendência à internacionalização dos estados e dos povos em geral. Eu convido você a ler um texto, né? Inclusive ele está muito próximo aqui de mim. Eu vou pegá-lo, só um minuto. Esse aqui não é uma boa edição, né? É A Paz Perpétua, de Immanuel Kant. Né? Paz Perpétua, de Immanuel Kant. O segundo artigo definitivo para a paz perpétua, o autor de Königsberg diz o seguinte: o direito internacional deve fundar-se em um federalismo de estados livres. Então, a soberania, segundo a Constituição Federal, ela passa por essa ideia de que existe uma autoridade superior e ela não está sujeita à vontade dos estados, e ela é representada por organismos, e faz da soberania um conceito amenizado, bem mais flexível do que já foi no passado. Quer dizer, não é como disse o Baudin, não é uma força, um poder arbitrário. Nós temos que reconhecer a soberania da Federação Nacional, da Federação Republicana do Brasil. E o fato de reconhecer essa soberania faz, na Carta Magna, esse princípio um princípio importante. Quer dizer, o poder vem do povo, mas precisa organizar o poder, e o poder organizado nos três poderes e demais instituições do bem público, do bem civil, eles se voltam para essa necessidade, né, de colocar a soberania como um elemento imprescindível e inerente à organização e existência de qualquer ordem estatal. Portanto, né, concluindo essa ideia, a soberania ela faz parte, portanto, desse reconhecimento da autoridade ao Estado. Só que assim, o Estado não pode, né, de uma maneira intransigente, senão, hoje mesmo um amigo, o professor Zé Antônio, mandou um texto, Reflexões da Grécia Antiga sobre Aristóteles em relação à política. Pode acontecer de um processo positivo se tornar negativo, como, por exemplo, uma democracia se tornar sob o viés fascista, um nazismo, por exemplo, historicamente concretizado, ou sob um olhar de um totalitarismo de esquerda, um stalinismo, como nós vimos historicamente, detalhado com milhões de mortes também na antiga União Soviética. Então, assim, a soberania ela não pode ser levada a uma tendência de totalitarismo, né? Uma tendência de irreflexão, uma tendência despótica, de um patriotismo sem reflexão, sem ordenamento, sem até mesmo, né, de oposição dentro dos poderes, para que o bem comum seja resguardado sempre e a soberania mantida. Bem, o segundo princípio é a cidadania. Ser cidadão, né, hoje existem várias... o artigo 5, né, a gente faz muito isso na escola, também na universidade, quando compara a cidadania, né, como um conceito grego e a cidadania enquanto um conceito contemporâneo. E você tem a sua cidadania garantida no direito ao voto, no direito de expressar a sua opinião pública,
até mesmo o direito ao anonimato, e você resguarda a sua cidadania em vários aspectos da vida pública. Mas a exegoria, que é todo mundo ser tratado de modo equânime diante da lei, de modo igual diante da lei. Bem, a gente tem, por exemplo, questões do foro privilegiado. Né? Eu estava estudando essa lei há alguns dias. Né? Vocês vão encontrar lá na Lei 10.628, de 24 de dezembro de 2002. Quer dizer, distingue um grupo que está a serviço do Estado, que teriam mais responsabilidades de condução da República, portanto, privam eles, no exercício do mandato, de serem tratados com isonomia. Exegoria, ter direito à fala. Isocracia, ter direito a concorrer a cargos públicos. Né? Então, são respaldos da lei, e hoje a lei evoluiu muito no sentido de que cidadãos são todas as pessoas que gozam de direitos e deveres relativos às leis de um município, de um estado ou de uma nação, e eles podem participar ativa e plenamente da vida pública do país. Tem alguns limites de idade para cargos públicos. A gente pode falar isso no próximo programa, no próximo vídeo. Né? E os direitos políticos, que, segundo a lei da anistia, no vídeo passado, no vídeo 2, nós falamos, né? Quer dizer, a pessoa tem algumas prerrogativas que estão asseguradas com o foro da cidadania, com esse conceito, com esse fundamento. Então, ser cidadão significa poder participar ativamente da vida da sua comunidade, da sua sociedade, ser um membro ativo, com direito à fala, com direito a respostas, com direito a saber, com obrigações de fiscalização, etc. Então isso é importante também como um fundamento da vida pública. Né? Platão e Aristóteles viam a democracia como algo ruim, eles eram mais aristocratas. Né? Mas a cidadania plena ela é mais democrática, porque visa nivelar as pessoas com o olhar do Estado para o indivíduo de uma mesma natureza. Né? E o que eu acho interessante, por exemplo, fazendo menção à política de Aristóteles, é que nos textos aristotélicos a sociedade é o princípio, a comunidade, a cidade e o indivíduo. Né? E quando a gente vai exercer a nossa vida social, o monopólio do individualismo é muito grande. Quem sabe por questões até da régua econômica e outros benefícios da meritocracia. Então a gente parte de nós para o todo. Né? Mas a cidadania olha o todo mundo tem essas características essa prescrição, essa prerrogativa da cidadania, e isso também resguarda o terceiro fundamento, que é a dignidade da pessoa humana. Bem, isso merece um estudo um pouco mais aprofundado, porque existem alguns temas, né, sobretudo ligado à bioética, que é uma área que eu gosto muito de estudar. Na teologia eu estudava bem acentuadamente a questão, por exemplo, da vida não nascida e da vida não morrida. Ou seja, do feto e da pessoa que está para desligar-se da matéria, né, o pré-morte. Quer dizer, todos nós estamos, mas eu estou falando daquela pessoa já com uma doença acelerada ou uma pessoa mais idosa, em leito do hospital, etc. Né? A dignidade da pessoa humana é uma salvaguarda dos fundamentos da República. Só lembrando que lá no preâmbulo, né, a natureza dessa Constituição Federal diz que os direitos sociais individuais, né, a vida é um direito, né? A vida, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade, a justiça, são valores supremos desta Constituição. Portanto, a dignidade da pessoa, como um valor supremo da Constituição, um fundamento da Constituição, né, tem que ser entendida, antes de mais nada, com o respeito devido à pessoa.
a pessoa não nascida e a pessoa não morrida. Nesse intermezzo, né, tem uma definição interessante do Fernando Pessoa, o grande poeta português, que diz o seguinte: o que nós somos, ou o que é a vida? A vida é o intervalo. O intervalo entre aquilo que eu acho que eu sou e o que os outros dizem que a gente é. Ou seja, entre aquilo que eu acho que eu sou e os outros dizem que eu sou, esse intervalo entre o que eu acho e o que os outros dizem, isso somos nós. Então, nesse intervalo, antes de mais nada, está o devido respeito ao que nós somos. Está o devido respeito à dignidade da nossa vida. E encontra o seu sustentáculo, né? Hoje que eu fiz menção ao nazismo e a um totalitarismo stalinista, por exemplo, né, para falar de dois pontos de totalitarismos que massacraram a humanidade, os direitos humanos de 1948 e os direitos também lá dos movimentos da Ilustração do século XVIII, todos eles reforçam os direitos individuais do cidadão, da pessoa, em todos os campos de atuação. Então nós temos que defender isso. E assim, o respeito à liberdade física e psicológica do ser humano, bem como sua proteção na sociedade em que vive. Bem, existem mais dois fundamentos. O vídeo já se estendeu demais. Eu vou tratá-los num próximo programa, um próximo vídeo, e eu peço para você dar o seu joinha, que seria os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, é a palavra que ele está enroscando aqui, né? E encerrar também com essa fala que todo poder, né, essa crasia emana do povo. A gente precisa saber, e é nosso direito, nosso dever, que esses valores, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, não são tão simples de serem compreendidos, e nós precisamos cada vez mais estudá-los, aprofundá-los e saber que nós temos uma obrigação muito grande para com eles. Então a gente agradece aí a paciência, aí esse joinha que você vai dar, né? Lembrando aí que a Constituição Federal ela fez 30 anos, né, em outubro do ano passado, né? Esse volume que é um pouco antigo, ela tem até uma comparação, algumas reflexões sobre a Constituição de 67, a Constituição do regime militar. Né? Eu disse regime, mas também existem outras situações para serem refletidas sobre, né, esse regime, porque às vezes, não só, mas certamente um regime totalitário, um golpe de Estado militar, ele vai refazer a Constituição, mas ele vai prejudicar os fundamentos da Constituição, e esse que nós comentamos hoje em alguns critérios. Tá bom? Um abraço, desejo a todos aí um bom mês de férias, porque nós estamos em julho de 2019 e vamos continuar sempre sedentos de saber, de ler e de ouvir, né, as coisas que dizem respeito aos nossos direitos, aos nossos deveres, porque são caminhos que estão intrinsecamente ligados. Fique com Deus.